Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Professor Wesley Miranda aqui com vocês para nós iniciarmos a nossa aulinha de matemática. Então, vem comigo? Para a nossa aula de hoje, galera, professor Wesley preparou aqui para vocês uma aula muito bacana sobre formas que contam, vértices, arestas e faces em ação. Então vamos lá, bora para nossa aula de geometria aqui na telinha de vocês. E agora desafio lançado aí, preparado com muito carinho para vocês. Então olha só, você já montou uma caixa de papelão ou uma pirâmide de papel? Imagine que você está montando uma maquete de uma cidade feita com formas geométricas. Como saber quantas arestas, vértices e faces tem cada forma para montar tudo certinho? E aí, galera, você já fez ou já trabalhou com alguma maquete em algum momento? É bem bacana, né? A gente constrói tudo ali muito prático, né? E a maquete ela tem todas as figuras geométricas, né? Então a geometria também está presente nas maquetes, nas cidades. Então vem comigo, porque agora nós vamos falar sobre os corpos geométricos. Então olha só, os corpos geométricos são figuras com três dimensões, que são altura, largura e profundidade, certo? Então repetindo mais uma vez, altura, largura e profundidade. Então todos os corpos geométricos, todos os corpos na geometria possuem essas três dimensões, tá bom? Os principais que nós vamos estudar hoje são... Então, olha só os corpos geométricos que nós vamos estudar hoje. Então, nós vamos estudar sobre os prismas, que, como, por exemplo, uma caixa de sapato. Então, todo mundo aí provavelmente já viu uma caixa de sapato. Então, o prisma se parece muito com uma caixa de sapato, tá bom? E também as pirâmides, como, por exemplo, a tenda de um circo ou as pirâmides lá do Egito. Vocês já viram as pirâmides lá na disciplina de História, as pirâmides do Egito? Então, a figura geométrica pirâmide é igual à pirâmide do Egito, tá? Agora, olha só, para você entender cada parte dessas figuras ou desses corpos geométricos, vocês precisam entender as seguintes ideias. Então, nós temos os vértices, as arestas e as faces. Então, todos os corpos geométricos aí possuem vértices, arestas e faces. E esses dois que nós vamos trabalhar aqui na aula de hoje, galerinha, que são os prismas e também as pirâmides, possuem vértices, arestas e faces. Então, os vértices são os pontos onde as arestas se encontram. Então, aqui, ó, tá vendo que essa linha aqui se encontra com essa, que se encontra com essa aqui? Então, o vértice é o pontinho de encontro entre as arestas, tá bom? As arestas são as linhas que ligam os vértices. Então, cada uma dessas linhas aqui da figura geométrica, nós chamamos de arestas. E são elas que se ligam, e esse cruzamento aqui, nós chegamos aos vértices. E aí, por fim, nós temos as faces. O que são as faces? São paredes que formam a superfície do sólido, ou seja, é um conjunto de arestas. Então, essa aresta aqui, junto com essa aresta aqui e fechando com essa aqui, forma uma face, que é uma parte ali de uma visão do nosso corpo geométrico. Agora, olha só, os prismas, eles têm duas bases iguais e dois lados retos. Então, eu vou pedir a Rosângela para me colocar aqui do lado, para a gente poder observar esse prisma aqui, ó. Então, olha só, esse prisma aqui de amarelo, ele tem duas bases iguais, então a parte de cima dele aqui e a parte de baixo, elas são iguais. E os lados do prisma, eles são retos. Então, todos os prismas sempre vai seguir essa regra. Lados retos e as bases aqui são iguais, tá bom? Agora, as pirâmides, elas têm uma base, apenas uma, e todas as suas outras faces são triângulos. Então, olha só aqui embaixo a base, que é um quadrado, no caso dessa aqui, né? E nós temos as faces que são em formatos de triângulos. E aí elas se encontram, né? Todos esses triângulos aqui se encontram nesse ponto aqui, que é o que nós chamamos de vértice da pirâmide, que é onde todas as faces se encontram aqui. Então, onde está essa bolinha azul aqui é onde nós chamamos de vértices, tá bom?
Agora, olha só, então como todos e todas vocês agora já entenderam e compreenderam o que são os vértices, as arestas e as faces, bem como também o que são os corpos geométricos, agora nós temos um desafio prático, porque como sempre eu digo para vocês, né? Se eu escuto, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Mas se eu faço, eu aprendo. Então, vamos lá. Então, olha só. Então, nós vamos analisar um cubo, que é um tipo de prisma de base quadrada, certo? Então, olha só esse cubo aqui, galera. Então, nós temos aqui a parte de cima e a parte de baixo, que é um quadrado. Aí eu pergunto para vocês, olha só. Quantas arestas, faces e vértices ele tem? Agora eu quero ver. Olha só. Então, aqui, ó. Vamos analisar. Vértice é o encontro das arestas, certo? Então, olha só. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um lá no fundo. 7, 8. Então, nós temos 8 encontros de arestas aqui. Deixa eu até ativar o meu lápis aqui para a gente poder escrever. Então, eu tenho aqui, ó, um encontro de arestas, outro encontro de arestas aqui. Tem um aqui também. Olha só. Outro aqui. Um aqui. Tem um bem aqui, ó, só que a gente não tá vendo, mas ele tá lá, tá? Um aqui e outro aqui. Então, nós temos quantos vértices? 8 vértices. E em quantas arestas que nós temos? Olha só. Então, aqui, ó, desse lado aqui, nós temos 4 arestas. Do lado de cá, mais 4. Aqui em cima e embaixo, nós temos 2 aqui que se ligam nessas vértices aqui, 2 embaixo. Então, nós temos um total de 12 arestas, ou seja, 12 arestas é cada uma dessas linhas aqui que se ligam, certo? Com os vértices. E aí eu pergunto para vocês, quantas faces que este prisma tem? Ah, isso é fácil, né? Tem uma face aqui, uma de cá e uma de cá. Uma de cá, 4, mais 2, que são das bases, 6. Então, 6 faces. Então, tá descrito aqui para vocês, ó. Então, gente, aqui nós identificamos as faces, as arestas e os vértices. Agora, veja, a base tem 4 lados, ou seja, ela tem 4 arestas. Então, a base desse prisma aqui é um quadrado. O número de arestas pode ser calculado com base nesses lados, certo? Então, a gente tem aqui a quantidade de lados e aí a gente pode descobrir o número de arestas com base nisso. Agora, um desafio. Se a base de um prisma tem 6 lados, ou seja, um hexágono, quantas arestas que esse prisma vai ter? Quantos vértices e quantas faces ele terá? E agora, hein? Então, o que você vai fazer aqui? Você pode desenhar o prisma de base hexagonal, ou seja, ele vai ter um formato mais ou menos assim, ó. Olha só. O formato de um hexágono. Nossa, tá parecendo um círculo. Vou desenhar aqui de novo, ó. Então, aqui, ó, o hexágono, ó, ele tem aqui. Vou tentar desenhar aqui para vocês, porque é difícil desenhar aqui com esse lapisinho. Então, vamos lá. Ele é mais ou menos assim, viu, galera? Hexágono, ele tem 6 lados, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a base do prisma vai ser um hexágono, tá bom? Agora, uma dica para você. Use, galera, materiais como palito de picolé ou também massinha de modelar para vocês fazerem esses prismas e contarem as arestas, as faces e também os vértices. Agora, olha só, eu quero deixar um outro desafio prático aqui para vocês, que é um desafio extra que você pode fazer na sua casa, na sua escola, onde você quiser, tá bom? Agora, olha só, na sua casa, o que você vai fazer? Pegue caixas, pode ser de remédio, caixa de sapato ou até caixinha de leite, e tente identificar. Então, você pode escrever no seu caderno, tá bom? Quantos vértices ela tem, quantas arestas ela possui e quantas faces esse prisma tem, tá bom? Se possível, tire uma foto e conte para alguém da família o que você descobriu. Depois, tente montar uma pirâmide de papel e repita o mesmo desafio com a pirâmide, tá bom? Então, você pode fazer esse desafio na sua casa, pode fazer na sua sala de aula, pode compartilhar com seus colegas, do jeito que você preferir, tá bom? Então, olha só, galerinha, eu quero saber agora o que nós aprendemos aqui na aula de hoje. Então, olha só,
Na aula de hoje, nós aprendemos que os prismas e as pirâmides são corpos geométricos que possuem vértices, arestas e faces. Nós vimos também que o número dessas partes depende da forma da base, ou seja, depende do formato que a base ali possui. Nós aprendemos também que nós podemos contar e descobrir essas partes com objetos do dia a dia, ou também a gente pode construir modelos, seja com palito de dente, palito de picolé ou também com massinha de modelar. E nós aprendemos também que entender essas relações nos ajuda a visualizar e construir sólidos no mundo real. Porque, galera, a geometria ela está em tudo e em todos os lugares, tá bom? Então, olha só, para a gente fechar nossa aulinha aqui com chave de ouro, eu quero deixar uma dica muito especial para vocês. Se você não quer perder nenhuma das aulas do nosso canal do CA de Anápolis, basta você clicar no sininho para ativar as notificações de quando surgirem novas aulas no nosso canal, certinho? Então, não deixe nenhuma aula passar batida. Então, eu vou ficando por aqui. Nossa aula de hoje foi demais, galera, mas olha, eu aguardo todos e todas vocês na nossa próxima aula. Então, um grande abraço apertado e até lá!